Olá, pessoal! Eu sou a professora Aderlene Moura Rodrigues. Nossa aula é de Geografia. Hoje nós vamos estar fazendo os assuntos finais do tema Relação do crescimento populacional e infraestrutura. Vejamos na telinha. O crescimento populacional é caracterizado pelo aumento do número de habitantes de um determinado local. Ele se dá pela taxa de natalidade, mortalidade, como também pelo processo migratório. Ou seja, vimos que o crescimento populacional é o aumento do número de habitantes em um local. Vimos também que no Acre aconteceu esse crescimento populacional de forma muito significativa. E o que vem a ser infraestrutura, já que falamos também dessa relação com a infraestrutura? Vimos que infraestrutura é o conjunto de serviços básicos indispensáveis a uma cidade ou sociedade. Serviços esses como saúde, educação, rede de esgoto, distribuição de energia elétrica, água tratada, transporte público, ruas pavimentadas. Vejamos na telinha. Conforme contagem populacional do estado do Acre, realizada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o estado do Acre totalizava 733.559 habitantes, distribuídos em seus 22 municípios. A população é composta por vários migrantes, entre eles destacam-se nordestinos, sulistas e paulistas. O que são, então, gente, migrantes? Já que eles colaboraram para o crescimento populacional. Migrantes, nós vimos nas aulas anteriores, que trata-se de pessoas que se movimentam dentro do mesmo espaço geográfico, ou seja, sai de um estado para o outro dentro de um mesmo país. Mas o crescimento populacional do estado do Acre não se deu só por conta dos migrantes. Vejamos na telinha novamente. Imigrantes como peruanos, bolivianos, venezuelanos e haitianos também colaboraram para o crescimento da população acreana. Os haitianos e venezuelanos que chegaram ao Acre em situação de refugiados, buscando melhores condições de vida, receberam auxílios como alimento, moradia, assistência social e saúde. Então, vimos que o crescimento populacional no estado do Acre, ele se deve por conta dos migrantes, mas também dos imigrantes. Emigrantes trata-se de pessoas que deslocam de um país para o outro. Vimos também que esses imigrantes que chegaram ao Acre, teve uns que vieram em situações de refúgio, como haitianos e venezuelanos, e outros que não vieram em situações de refúgio, mas que também vieram morar no Acre, como peruanos e bolivianos. Vamos novamente para a telinha para fazer uma revisão do que estudamos. A infraestrutura urbana precisa acompanhar o crescimento populacional. Porém, infelizmente, o crescimento populacional acelerado das cidades tem dificultado que isso aconteça, gerando assim consequências como falta de distribuição de energia, esgotos a céu aberto, ruas sem pavimentação, ausência de água tratada, entre outras. A falta de infraestrutura adequada reflete na qualidade de vida dos habitantes de um local, resultando em problemas como mortalidade infantil e baixa longevidade da população. Então, temos a infraestrutura, ela deve acompanhar o crescimento populacional. Mas, como vimos, isso não acontece de forma tão harmônica assim, não. Esse crescimento
às vezes, não acontece da forma como deveria. Então, o crescimento populacional, quando ele acontece de forma acelerada, ele atrapalha um pouco a infraestrutura urbana, porque ela vai crescer, mas não vai crescer de forma adequada para atender as necessidades dessa população que cresceu. E aí vai gerar problemas. Por exemplo, começa a aumentar o índice de mortalidade infantil, e aí dá uma queda no crescimento. Começa também a ter uma baixa na longevidade da vida das pessoas, ou seja, elas deixam de viver a quantidade de anos de vida que viveriam se tivesse uma infraestrutura adequada, serviços básicos de saúde, saneamento básico adequado no local onde vivem. Tudo isso, com certeza, facilitaria a vida dessas pessoas e elas viveriam mais. Então, essa relação crescimento populacional e infraestrutura está muito ligada, né? Quando um cresce, consequentemente, modifica o outro, levando o outro a crescer. Quando não cresce devidamente a infraestrutura para atender as necessidades desse crescimento populacional, gera uma queda, porque começa a acontecer problemas para a população local daquele espaço geográfico. Agora, para sabermos se entendemos, ficou tudo bem entendido, nós vamos para a nossa atividade. Vejamos na telinha. Observe que aí tem um garotinho, né? Esse garotinho aí está pensando, ele está aqui, ó, o rostinho dele aqui pensativo, ele está pensando nesse crescimento populacional e na infraestrutura. Mas eu acho que ele chegou a umas conclusões bem bacanas. Olha a carinha dele de felicidade. Vamos ver que conclusões foram essas? Primeira questão. É correto afirmar que o crescimento populacional de um determinado local se dá. Ou seja, como que a gente percebe esse crescimento populacional? A gente usa o quê? É perceptível pelas taxas de natalidade? Pelas taxas de mortalidade? Pelo processo migratório ou pelos três juntos? No caso, a taxa de natalidade, taxa de mortalidade e processo migratório. E aí, você sabe qual é a resposta? Bom, se você disse que o crescimento populacional se dá pelas taxas de natalidade, pelas taxas de mortalidade e pelo processo migratório, você entendeu como que está acontecendo o crescimento populacional no espaço geográfico. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Coloque V para verdadeiro e F, se no caso, se for falso. Aí vem a questão. A infraestrutura urbana se refere ao conjunto de serviços básicos indispensáveis. Observe essa palavra, indispensável, quer dizer que não pode faltar a uma cidade ou sociedade. Então, que serviços básicos são esses que devem ser indispensáveis, quer dizer que não pode faltar? Vamos ver as opções. Primeiro tem viagem à Disney. Será que a viagem à Disney é uma coisa indispensável na infraestrutura? Será que a gente não pode ficar sem ela? Falso, né? Com certeza podemos viver bem sem viajar para a Disney. Bom, mas a infraestrutura, um dos serviços básicos seria distribuição de água, gás e energia elétrica. Será que isso são serviços básicos que são indispensáveis para a vida em sociedade, para a vida nesse espaço geográfico? Sim. Já imaginou vivermos sem uma água de boa qualidade, sem gás, sem energia elétrica? Iríamos viver, mas com certeza a qualidade de vida é muito melhor quando temos acesso a essas coisas. Então, são serviços básicos que são indispensáveis. As pessoas que têm acesso a uma boa água tratada, que têm acesso a serviços básicos de saúde, com certeza vivem melhor. Bom, e festa de aniversário na casa dos amigos? Será que isso é um serviço básico indispensável? Não, né? Nada a ver. Quem não comemora seu aniversário não tem nenhum problema, né? Não, isso não vai afetar o crescimento populacional. Isso não vai fazer nenhuma diferença na vida da pessoa.
Claro que se divertir é muito bom, mas não é um serviço básico da infraestrutura. A outra opção tem serviços básicos de saneamento. Saneamento é o quê? Rede de esgoto, água tratada, coleta de lixo, entre outros. E transporte público. Isso é indispensável? Isso faz parte da infraestrutura? Sim, faz parte da infraestrutura. Vamos a outra questão. Questão 3. O crescimento populacional tem relação direta com a infraestrutura, porque na ausência dela, ou seja, na falta da infraestrutura, será que faz a capital do estado do Acre crescer? Ou seja, Rio Branco cresce, as pessoas estão vindo para Rio Branco justamente porque está faltando infraestrutura? Não, não é? Será que é porque produz o crescimento populacional do local? Será que as pessoas vêm para o Acre justamente porque está faltando infraestrutura? Será que a infraestrutura, a falta dela, reflete diretamente na qualidade de vida dessas pessoas que moram nesse espaço geográfico? Ou será que a falta da infraestrutura trouxe um fluxo migratório para o estado do Acre? Ou seja, as pessoas começaram a migrar para cá de outros estados brasileiros justamente porque faltava infraestrutura? Bem, se você marcou que a falta da infraestrutura reflete diretamente na qualidade de vida das pessoas, você está correto. Até porque nós vimos que a falta da infraestrutura adequada provoca mortalidade infantil, provoca uma baixa no crescimento populacional do espaço geográfico, né, no qual as pessoas se encontram. Questão 4. Os imigrantes que vieram para o Acre em situação de refúgio foram. Lembrando que situação de refúgio é quando as pessoas migram para outro lugar por conta de algum problema no seu país de origem, como catástrofe natural, como crises políticas, econômicas, perseguições religiosas. Você lembra quais foram esses povos que vieram para o Acre nessa situação de refúgio? Será que foi os bolivianos e peruanos? Haitianos e venezuelanos? Nordestinos e paulistas? Sulistas e venezuelanos? Bom, se você disse que o povo que veio para cá em situação de refúgio foi haitianos e venezuelanos, você está correto. Até porque, lembrando aqui só um pouquinho, nordestinos e paulistas são migrantes, ou seja, eles migram de um estado para o outro, não são imigrantes. Então, pessoal, terminamos a nossa aula, concluímos o nosso assunto sobre relação crescimento populacional e infraestrutura.